Então, tudo bem? É um prazer Tudo tê-lo bem. aqui no estande do Senado Federal. O senhor que já é um cliente, segundo declaração do nosso amigo Valdir, um cliente assíduo do nosso estande nos Salimpes que o Senado participou. E o senhor está vindo adquirir mais livros sobre o Maranhão. Primeiro, eu queria que o senhor se identificasse, né, para o nosso web espectador, né, que o senhor se identificasse dizendo seu nome, sua profissão, sua formação, para depois a gente falar um pouco, né, das publicações do Senado Federal, do Senado, da participação do Senado e suas visões sobre arte e cultura. Tá bom, bom dia. Eu me chamo Francisco, eu sou estudante, me considero sempre um estudante. Eu sou formado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, a UESP. Depois em Ciências Sociais e Econômicas pela Universidade Católica de Paris. Depois em Sociologia pela Universidade René Descartes, a Paris 5, da Sorbonne. Eu sou formado em Ciência da Educação pela Uninorte, de Assunção, no Paraguai. E pós-graduado em Lato Sensu em Mídia e Opinião pela Universidade Casper Libero, em São Paulo. E sou membro aqui da Academia Imperatrizense de Letras e do modelo de jornalismo científico, da Associação Brasileira de Jornalismo Científico. O senhor já conhece as publicações do Senado? Eu não conhecia. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi essas publicações, porque elas têm uma tendência de ser publicação de relíquias. Eu tive, por exemplo, quando eu flagrei no nono Salim aqui, um material que veio de Yves Devreux, por exemplo, que faz um tratado de 1613, 1614, das ações do governo no Maranhão nessa época. E eu fiquei muito feliz porque era muita dificuldade para ter o acesso na Biblioteca Nacional. Eu que tive 5 anos, quase 6 anos, estudando em Paris e olhando aquela Biblioteca Nacional, e para ter um material do Brasil era em francês e não existia nenhuma tradução para uma outra língua. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi a gráfica do Senado, as publicações do Senado, com esse título que eu tinha visto, e que não é todo mundo que teria o acesso, só os pesquisadores, a partir de mestres, doutores e pesquisadores credenciados, que são os pós-doutorandos, é que tem acesso a esses materiais. Então eu olhei, quando eu cheguei aqui, que vi, eu fiquei muito contente com essas publicações. Primeiro, do ponto de vista econômico, é muito barato, porque normalmente um livro raro é muito caro. Quando você que é um pesquisador, eu, por exemplo, publiquei Introdução à Sociologia em 2010 e estou publicando um material junto com os colegas num grupo de estudos sobre os povos ágrafos no Maranhão, por exemplo. A nossa cultura é uma cultura ágrafa, não é uma cultura de escrita. Nós estamos mapeando, por exemplo, quem são os professores, os docentes de Imperatriz do Sudoeste do Maranhão que publicam. Nós estamos verificando que é muito ínfimo, é muito pouco, é muito pequeno com relação a uma camada de pessoas que, por exemplo, da USP, da Unicamp, que vem professores já com experiência de pesquisadores das universidades dos Estados Unidos, sobretudo de Berkeley na Califórnia, e da Alemanha e de Paris, das 3 maiores escolas, do Collège de France, da Sorbonne e da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que é do CNRS, equivalente à Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil. Então é de uma importância muito grande aqui num salão do livro, aqui em Imperatriz, no interior do estado do Maranhão, de ter uma preciosidade muito grande, que às vezes a gente nem se dá conta do que foi feito isso. Porque essas questões, por exemplo, olha, 8 livros sobre o Maranhão que agora está chegando aqui, talvez poucas pessoas do estado do Maranhão tenham a consciência de como eles poderiam adquirir uma abstração grande sobre isso.
por exemplo, quando eles vão ver cartas do copiador, por exemplo, ele não tem essas referências. Nós vamos encontrar uma parte dela em Manaus, nós vamos encontrar outra em São Luís, no convento das Mercês, em São Luís, que é um arquivo também muito... E grande parte delas não estão nem aqui no Brasil, porque elas foram com a ocupação francesa, por exemplo. Grande parte dos que escreviam eram franceses. E eles escreveram em francês e levaram para lá e não deixaram nada aqui no Maranhão. Então isso hoje é um resgate muito importante para conhecer, não para fazer a descoberta da história, mas para poder descobrir o que a Europa pensava das terras tupiniquins. No caso do Maranhão, das terras tupinambás. No caso do sudoeste do Maranhão, das terras cricatis. Uma pergunta para o senhor. O senhor fala assim, que até um termo, que eu sou uma pessoa que escreve também, publica livros, mas eu sempre digo os termos que eu não compreendo. O senhor falou ágrafo. Sim. Nós somos um estado ágrafo. Aí depois o senhor coloca que os professores de universidades de São Paulo e tal publicam muito mais do que os professores do Maranhão. Publicam livros e tal. Depois o senhor coloca, tá, que o senhor adquiriu esses trabalhos todos, o senhor mora em Imperatriz hoje, o senhor tem uma formação brutal a nível de estudo, cada vez mais, e o senhor se define no início da entrevista como um estudante eterno, tá certo? O senhor morando em Imperatriz, fazendo parte da Academia Imperatrizense, não sei se o nome seria esse, de letras. Exatamente isso. O senhor se sente distinguido aqui, por exemplo, o senhor, não é que o senhor tenha feito uma crítica, mas o senhor disse, por exemplo, que os professores aqui de universidades, pelo que eu entendi, o senhor pode até me corrigir, sabe, que eles não publicam tantos trabalhos, vamos dizer assim. Sim, essa afirmação ela é feita em pesquisa. É o último artigo, um artigo científico que ele está publicando na revista Transversalidades. Penso até de fazer a escrita de um livro, porque passou de 20 laudas. As constatações que foram feitas nas instituições de ensino superior daqui de Imperatriz, elas são proporcionalmente ao número de egressos de outras, mesmo vindo proveniente do Sul, porque normalmente os professores, o perfil do professor doutor aqui em Imperatriz, que é muito pouco, mas eles não, normalmente eles vêm de fora, que passam no concurso nos institutos federais tecnológicos, na Universidade Federal e na Universidade Estadual. Eles não são daqui. Mesmo eles não sendo daqui, mas a formação do ethos cultural do povo é uma formação que não é dada à escritura. Por isso falei os povos ágrafos, os guajajaras e os cricatis, até 1820, constatadíssimo aqui em Imperatriz, não havia outro povo a não ser índio. Ora, em 1852, que foi a data da fundação dessa cidade, 1852, foi que apareceu um grupo de religiosos vindo de Belém, que começaram a se juntar um pouco com os índios. Depois apareceram os caboclos, e aí tem todos os historiadores como João Renaud, Adalberto Franco, que são aqui da região do Piauí e do Maranhão, que fazem também essas constatações. Então, qual é a elaboração de abstração teórica que se faz? É que está se passando agora de um Estado como um modelo europeu. Você verifica, os tempos que passei na Europa, eu verifiquei que um público médio tem um jornal, por exemplo, quem mora em Paris tem Le Parisien, que é o jornal local, tem Le Monde, que é o jornal como se fosse a Folha de São Paulo, e depois ainda tem o Ouest France. O Ouest France ainda é um jornal assim, um pouco regional. Então, aqui na Imperatriz, por exemplo, aqui tem 24 assinaturas da Folha de São Paulo. Só para você ver, em um dos questionamentos que eu fiz, nas 38 questões do meu questionário, para fazer essas afirmações, você verifica que uma cidade que tem 28, nós não podemos dizer que tem a internet, nós não temos esse controle, nós temos o impresso. Mas é de se admirar que, considerando as instituições de ensino superior, considerando os intelectuais, considerando as informações que se quer do Brasil, e que só tem em torno de 28 assinaturas da revista Folha de São Paulo, do jornal, é muito pouco.
Já... O senhor se sente bem morando aqui? Eu me sinto bem, eu não coloco isso para dizer que são os professores, eu quero dizer que somos nós, porque eu sou daqui. O senhor não se sente solitário, não, por exemplo, com esse nível me sinto, cultural? Eu não sinto não, porque eu me sinto grandes coisas, eu me sinto que, o conhecimento disso, eu começo a entender que nós estamos muito atrasados no mundo do saber. Mas aqui era um lugar mesmo que não era ainda, agora que está passando essa transformação. O estado do Maranhão, ele é fora São Luís, chamado até Atenas brasileira, fora São Luís, até nós dizemos hoje, nós não queremos dizer que ele é apenas brasileiro, não. Mas queremos dizer que agora que está havendo o salto, por exemplo, aqui só é o 3º Salão do Livro. Aqui era o ciclo da madeira, era o ciclo do arroz, era o ciclo do ouro com a Serra Pelada, que é próximo daqui geograficamente, e influenciou. Então, hoje é que está vivendo da cultura agrária e agrícola, está se fazendo a passagem para a cultura do espírito, que é do saber, da cultura teórica. O senhor mais ou menos, voltando um pouco, porque agora eu perguntei sobre o homem, né? Sim. Por sinal, eu acho que o senhor no início da entrevista, não sei se o senhor disse, o nome do senhor por inteiro. O senhor disse o seu currículo. Francisco Lima Soares. Muito obrigado. Eu sempre faço essa pergunta. Francisco Lima Soares, né? O senhor, eu queria que o senhor falasse agora um pouco onde o Senado, o senhor está vendo todos os títulos do Maranhão? Sim. Onde o Senado poderia explorar mais em títulos a história do Maranhão? Porque o senhor está levando hoje 4 títulos, ou seja, o senhor tinha 3. Sim, tá agora certo? eu tenho os 8 títulos do Maranhão. Que área dentro da história maranhense que ainda o Senado deveria explorar mais nas suas publicações? Eu penso que pontuar as regionalizações. O Maranhão, ele tem o Maranhão que nós chamamos Maranhão do Sul, que é o sudoeste do Maranhão, tem o Maranhão do Sul, e tem a Baixada Maranhense, e tem a Ilha de São Luís, que são existem outras micro-regiões, mas são as mais, de maneira manifesta, que precisavam. Por exemplo, nós temos poucas publicações em nível do Senado que vai falar, por exemplo, dos gaviões, dos guajajaras e dos cricatis. Elas mais estão em torno dos tupinambás de São Luís. Até quando se fala do Maranhão, e temos feito até uma crítica no meio de alguns estudiosos, que como é que nós fazemos as publicações? Tem debates, mas não tem publicações em torno dessas culturas, desses povos indígenas, que é a formação de uma civilização que não é vista. Nós temos até nos empenhado um pouco de fazer descobertas. Hoje, agora mesmo, esses dias, esteve um historiador americano que tentou grafar uma língua cricati, por exemplo, os povos cricatis aqui dos Montes Altos, do Sítio Novo. Ele tentou trabalhar já há vários anos para tentar dar uns sinais gráficos ao que é fonético da língua. Por exemplo, nós não temos essas publicações assim. O Senado eu acho que poderia ter. Eu acredito que não somente do Maranhão, porque senão eu estaria falando de maneira chauvinista. Não, mas eu falei ou do Maranhão bairrista. porque eu notei que o senhor... porque eu acho que nós podemos centrar no lugar. Eu acho que nós precisamos centrar em todas as regionalidades, mas eu acho que precisa também, porque a gente conhece um pouquinho. E eu acho que está bem assistido a historiografia do Maranhão. Inclusive agora mesmo estou traduzindo um texto que está numa polêmica na academia mesmo, foi um colega da academia que me entregou dizendo que o Maranhão não teve nada a ver com os franceses, e que Daniel de La Touche, do senhor de La Ravardière, ele foi um grande vilão da história, e que ele não fundou de nada São Luís. Então é uma questão até um pouco mais assim para ser vista, porque todos os autores, como nós encontramos aqui, tanto o Claude de Beville, quanto Yves Devreux, e quanto outras traduções que foram feitas, todos eles apresentam a figura, partem do ponto de vista vertical da Europa. É um europeu que fala da história daqui do Maranhão, por exemplo. Como foi uma das ocupações primeiras no Brasil? Como foi uma das primeiras presenças do litoral
depois de Salvador, de Salvador, do Rio de Janeiro, foi aqui no Maranhão. Então é um lugar assim, importante que precisa um pouquinho mais a ser trabalhado, acho que tem muito, talvez até promover. Eu que particularmente sou na instituição agora que eu sou diretor de pesquisa dessa instituição, e a gente está favorecendo muito os alunos a trabalhar, os estudantes, professores, colegas, a centrarem suas pesquisas dentro de uma regionalidade e trabalharem mais para saber mais sobre a sua região. Não adianta nós podermos fazer uma pesquisa na Patagônia, fazer uma pesquisa nas Ilhas do Caribe, tem uns colegas lá Entendo. Bertrand Masquelier, saiu agora de Paris, por exemplo, um colega, está fazendo um trabalho agora nas Ilhas do Caribe, sobre a questão dos povos primitivos, à luz de Bronislaw Malinowski, que estudou os argonautas do Pacífico Ocidental, para ver o comportamento dos povos primitivos. Eu vejo que aqui nós temos um terreno muito fértil para pesquisa, e nós estamos muito perto desse lugar, desse campo, e que não existe nada publicado. Não existe as publicações de grandes pretensões de pesquisa, que pesquisadores centraram, então, para ser publicadas. Eu acho que a gráfica do Senado poderia estar, eu estou chamando de regionalismo, para regionalizar mais, por exemplo, o Brasil, regiões do Brasil. Uma outra pergunta. O livro e o e-book, tá? Como é que o senhor se posiciona com relação a isso? Por exemplo, o senhor está vendo livros do Senado Público. O senhor acha que a instituição deveria passar a publicar e-books também? O senhor acha que não? Sim, não. Como é que o senhor vê essa questão do e-book, do livro? Eu acho muito importante. Eu tive um professor brilhante no mundo inteiro, Pierre Bourdieu, por exemplo. Ele não dava mais aula, mas ele já foi antes da morte dele, foram 3 anos, convivi com ele, e ele dizia que ele estava preocupado com o advento da internet. Ele dizia isso em 2001, 2002. Ele dizia que até a equipe que trabalhava com ele, de pesquisa, iria fazer uma verificação, porque ele tinha visto que nos últimos 5 anos, os prêmios Nobel que tinham recebido nas áreas das ciências humanas e aplicadas, na parte das ciências exatas, tinham sido de menor relevância. E ele estava se perguntando se a incidência, se a presença da internet não estava também fazendo com que as pessoas, e a virtualização do olhar, da leitura, não estava fazendo com que as pessoas tivessem menos fixação de modos de cérebro, de neurônio, para trabalhar, aprofundar maior certas questões que estão dentro de um saber. Então, eu penso assim, eu olhei, eu fiquei me perguntando isso, e até hoje, depois da morte dele, nós estamos em 2012, e eu penso que isso é importante que os pesquisadores e pessoas das ciências humanas, os antropólogos, sociólogos e da psicologia, pudessem olhar muito isso, porque a internet é um fascínio. É com a internet que você pode descobrir, pode pedir até o material do Senado. Pela internet você já pode localizar, ver o preço e comprar. Isso é fascinante. Agora, a internet dá um dado de preguiça. Nós temos verificado que o plágio e a cópia da propriedade intelectual agora tem sido mais uma tentação muito grande. As pessoas ler um livro fixa, está comprovado cientificamente que fixa mais do que você ver uma resenha, ver que já está na internet, já um resumo, já vê um paper, que já ele diz, mas para você se formar, é um pensamento, pode ser que ele seja considerado conservador do ponto de vista do olhar, mas ler o livro é melhor para a visualização da retina, dos olhos, do ponto de vista clínico, é melhor para fixar do ponto de vista do cérebro do que o material. Agora, o e-book, ele é importante quanto o livro. Por quê? Porque você teria mais, ele populariza mais o saber. Porque nem todo mundo tem uma biblioteca. Eu tenho lutado a vida inteira para ter 2.600 livros lá em casa. 2.600 livros. Isso não é nada diante do que é uma biblioteca. Nunca chamei de biblioteca, e talvez com 47 anos, talvez com 60, 70 anos, talvez chamarei com as aquisições que terei.
mas eu vejo que o e-book é uma descoberta e tudo que é novo precisa verificar qual é o resultado dele. Uma análise, para ser mais criteriosa, precisa ser visto quais são os resultados do futuro dele. O senhor falou já do custo-benefício, o senhor falou que as publicações têm um custo, um preço barato, mas eu queria agora que o senhor falasse um pouco da qualidade das publicações. Como é que o senhor vê, se o senhor acha que o trabalho gráfico é um trabalho de alto nível, o senhor que já teve o senhor tem 3 livros na sua biblioteca 2.600, está adquirindo mais 4, não é? O que é que o senhor acha da qualidade? Eu tenho mais livros da gráfica do Senado. Só do Maranhão é que só sobre o Maranhão, são 8 que tem no Maranhão. Né? Não, mas tem mais, tem 22. Olha, eu acho boa, né? Ele não é capa dura, chamada capa grossa, lá na Biblioteca Nacional, quando você vai pedir. A gente também está trabalhando com a edição de livro, a gente edita algum livro. Quando não tem editora, nós temos uma editora. E quando a Biblioteca Nacional pede, ela pede saber qual o tipo, tem 3 classificações dela. Ela diz que é um tipo econômico, um tipo capa dura. Por exemplo, esse aqui é um tipo considerado econômico, mas de grande qualidade, porque o que define um livro é a questão do aspecto da costura. E a colagem, chama o leitor? Ele chama o leitor. Esse aqui por quê? Primeiro, você visualiza, você coloca na sua biblioteca. Um material desse aqui, para trabalhar com ele, primeiro, ele não é pequeno, ele já é charmoso do ponto de vista do charme, que isso aí não interessaria muito, porque o conhecimento de um homem não se mede a estética da biblioteca dele, mas se mede pelas quantas vezes ele abriu o livro dele e apresentou, grafou, fez alguma anotação do que ele entendeu, porque é dali que ele vai reagir o que o autor disse. E eu acho que essa publicação ela é muito boa, eu acredito, muito boa, e ela não é para fazer, por isso é que ela já é feita para ser lida. Eu acho importante isso. Quando você olha um livro na Alemanha, na Universidade próximo da França, quando você olha um livro na biblioteca na Alemanha, eles são todos assim. Porque quando vê um livro muito, muito caro, é porque não é para ser lido, é só para ser visto. Então, essa gráfica apresentou um livro que é para ser lido. E por isso o custo também é muito mais barato. Eu acredito que um livro de João Felipe Bedford, esse livro aqui, por exemplo, é um livro de R$200 para ser publicado no modelo normal, numa gráfica convencional. Um livro desse está com o valor de R$40. Isso é considerado é um estímulo para fazer a leitura, para o pesquisador. Nós temos 23 minutos e 48 segundos de entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, porque eu acho que o público da web, o web espectador, já que vai para o nosso blog, essa entrevista vai para o YouTube e nós vamos divulgar de todas as formas, ele já está bem satisfeito com a entrevista do senhor, mas eu queria fazer uma última pergunta, que o senhor fica livre para responder o que o senhor quiser. Alguma coisa ficou pendente que eu não perguntei, que o senhor gostaria de colocar aqui nessa entrevista, não só sobre o Senado, sobre a história do Maranhão, sobre Imperatriz, sobre a academia, sobre tudo? Alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de falar? Não, eu só posso dizer que todas essas edições, um grupo que se propõe a editar uma história, editar formas de conhecimentos, ela para o Brasil é bem-vinda. Nós somos ainda muito rejeitados. Agora que nós estamos dando o passo de mudança. Quando nós chegávamos, a primeira vez que eu fui a Paris, eu já fui 2 vezes, foi em 91. Em 91 era diferente o olhar sobre o Brasil, porque todas as pessoas que só sabem trabalhar com as mãos, que era o modelo escravagista, desde o modelo feudal, de escravo mesmo, e não trabalhava com a mente, o conhecimento não fazia parte dele. O Brasil agora, com as publicações, começam agora a fazer parte da cultura do conhecimento. E isso é muito importante. Eu acho que é um passo que o que saiu agora de preconceito, Celso Furtado diz, por exemplo, que nós somos aqueles preconceituosos, criamos os termos de isso é coisa de primeiro mundo. Quando nós utilizamos esses termos, nós ainda estamos dizendo que nós ainda somos inferiores.
quando nós dizemos assim, quando nós colocamos os países de terceiro mundo, nós estamos também ainda nos incluindo numa cultura terceiro-mundista. Quando nós ainda não nos julgamos capazes de fazer parte de onde tem todos os países do mundo, quando nós ainda achamos ainda que não somos capazes de fazer, então é um pouco ainda da colonização que não saiu da nossa cabeça. Nós somos colonizados pelos colonizadores. Mas acho que está chegando a maturidade. Eu acho que pelo conhecimento e pela cultura do livro é que você entra na outra língua, é que você entra na história e que você conhece, que você discute e você contribui. O nosso blog é o Senado nas Feiras e Bienais de Livros. Eu vou mandar o link para o senhor depois. O nosso editor é o nosso coordenador, chamado Florian Madruga. Sim. É um intelectual, presidente da Associação Brasileira de Escolas de Legislativo. É um homem inteligentíssimo, um funcionário de carreira do Senado. Nós agradecemos muito sua entrevista. Foi de grande valia para o nosso blog. Estava com pressa, ia ter que correr, mas deu uma entrevista belíssima. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Absoluto sucesso. E continue com o trabalho brilhante de vocês. Tá bom.